Muito boa noite, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fica Conosco, Senhor, aqui da comunidade de São João Batista, em Jardim de Angicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para bem conduzir este programa. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, meus irmãos, hoje a gente vai refletir no Evangelho que está na passagem de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Aquele que tiver sua Bíblia, sinta-se à vontade para nos acompanhar na leitura. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Bem, meus irmãos, a reflexão, hoje a gente pode tirar um ponto, dando continuidade do Evangelho de ontem, que falava sobre o costume que Jesus tinha de se retirar-se para um lugar, se retirasse para uma montanha, subir a montanha para orar a sós. Ele tinha esse costume de estar sempre em comunhão com Deus.
ele tinha esse costume de se colocar na presença de Deus a todo momento, tanto antes de fazer algo ou após. Aqui, ao subir a montanha para orar a sós, antes disso ele estava com a multidão. Antes de tudo isso ele estava com o povo, antes disso ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E agora se despediu, pediu que seus discípulos fossem à frente e ele saiu para orar. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que temos que ter esse costume como Jesus tinha, de se colocar na presença de Deus sempre, de ter esse costume de estar orando. Outro ponto que eu quero citar aqui, para que a gente reconheça o poder de Deus, é na parte que ele estava andando sobre a água e ele pega e fala para o pessoal não ter medo. Pedro logo se adianta e diz que se for Jesus mesmo, que ele possa andar sobre a água também e ir de encontro a Jesus, e Jesus permite isso que aconteça, que Pedro ande também sobre as águas. Uma conclusão que a gente pode tirar dessa passagem é que se a gente se coloca na presença de Cristo, a gente está sempre com Cristo, a gente pode fazer tudo o que Cristo fazia. Não a questão dos milagres, mas a gente tem que entender de uma forma num todo, não pegando uns pedaços assim das histórias e dos acontecimentos, mas a gente pegar a compreensão total. A compreensão total é que Cristo quer que a gente seja salvo, que a gente caminhe em direção à salvação. Então, nesse contexto, Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas e fosse em direção a Jesus. Mas o que acontece? Sempre que a gente tira o foco de Jesus, o que acontece? A gente começa a afundar, a gente começa a perceber os medos, a gente começa a se sentir incapaz, a gente começa a duvidar de si próprio e isso vai se perdendo. A gente vai afundando na nossa miséria, a gente vai afundando nos nossos pecados, no lugar de ser ao contrário. Então, meus irmãos, que a gente possa entender essa mensagem de Cristo, que quando a gente está com Ele, a gente não afunda. A gente não precisa ter medo, porque nada pode nos afetar. A gente está diante de Cristo, a gente está caminhando para Ele, para a salvação. Então, que a gente possa ter essa compreensão de não se perder. Como falei ontem, a gente está no mês vocacional e que a gente possa continuar essa semana em alusão ao sacerdote, que a gente possa estar rezando pelos nossos padres. Peço também que compartilhe esse vídeo também para outras pessoas estar tendo contato com a palavra de Deus. Peço também que deixe algum comentário, seu pedido de oração e também que curta o vídeo para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. E me despeço, agradeço a todos que estão comparecendo para assistir o vídeo e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.